Vamos então, sem demoras, hoje a nossa parte aqui que nos cabe estudar é bastante longa, mas nós vamos conseguir. Então abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, e acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 15 até o versículo 26. Então Atos 1, a partir do versículo 15 até o versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Queridos irmãos, este é um texto muito chave dentro dessa primeira parte do livro de Atos, porque, como nós acabamos de ler, este é um momento em que nós vamos ver e entender algo fundacional está para acontecer. O colégio apostólico, instituído por Cristo, com 12 apóstolos, havia sofrido uma falta. Judas havia se transviado e agora eram apenas 11 aqueles que o Senhor Jesus estava escolhido. E isso precisava ser resolvido. Não por uma questão burocrática, mas por uma questão essencialmente teológica, nós veremos também. Estou apenas introduzindo aqui alguns aspectos. E isso é muito importante, porque como nós veremos também, existe uma teologia bíblica do número 12 na Bíblia. Então veja você como isso é maravilhoso. Isso nos dá a certeza de que a Bíblia, 66 livros, escrita em milhares e milhares de anos, por diversas pessoas, mas tendo um único autor, ela se completa. No início, no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Então, por isso, nós podemos fazer uma teologia bíblica do número 12. Ora, por que eles não poderiam continuar com 11? Então, pararam num determinado momento para fazer isso que é muito importante, que nós podemos chamar de um momento fundacional. Momento esse que não se repete na história, mas nós vamos ver acontecer aqui. Antes, porém, é importante que eu diga para vocês o seguinte: o nosso perícope, que é bastante grande, você já sabe, né? Perícope, você já aprendeu isso aqui no IPVM no Lar, é aquela unidade de pensamento que existem nas Bíblias, né? Aquele onde versículo 15 ao versículo 26 é uma perícope. Aqui há uma unidade de pensamento onde nós podemos pegar e estudar
sem cometer o prejuízo de cortar o pensamento do autor e assim a gente poder ter um melhor entendimento da Bíblia. Então, para que nós chegamos aqui nesse momento do nosso estudo, mas eu quero lembrar vocês que, como vocês já viram nos outros estudos que já temos aqui no livro de Atos, a gente precisa entrar nesse estudo sabendo o seguinte: os apóstolos estavam em um estado de obediência a Cristo. Cristo mandou que eles esperassem em Jerusalém pela promessa do Pai, que seria o derramamento do Espírito Santo. Essa que é uma promessa do livro de Joel, lá do Antigo Testamento. Então, os discípulos estavam em obediência a Cristo. Por que estou enfatizando isso? Porque se nós pudermos ter um tema para o nosso estudo, ele seria o seguinte: a igreja que caminha com Deus. É provável que aí na sua Bíblia, o título para essa perícope, 15 a 26, é provável que esteja escrito aí a eleição de Matias, ou o chamado de Matias para fazer parte do colégio apostólico. Esse é um bom título também, mas um título melhor, na minha opinião, que mostra realmente a mensagem daquilo que vamos estudar, é esse: quais são as características de uma igreja que caminha com Deus? O que eles fazem? Como eles se comportam, especialmente num momento de tamanha crise como era essa? Não podemos esquecer, os apóstolos estavam ali há dias da crucificação, de todo aquele momento do Senhor Jesus, da sua ascensão. Existia sim uma perseguição dos judeus, existia sim podemos dizer, uma perseguição também pelo Estado romano, que queria que as suas províncias, especialmente aquela ali onde eles estavam, que davam muito problema, a província ali onde estava situada a cidade de Jerusalém, que ali as coisas estivessem acalmadas, e estava ali um burburinho sobre esse Jesus que ressuscitou e tal. Isso não causava um estado de paz para o império. Então, assim, os cristãos daquele momento, eles estavam numa situação difícil. Tanto é que nós sabemos aí que os discípulos, lemos até aqui no nosso texto, numa comunidade ali de 120 pessoas, estavam dentro de um lugar, estavam num cenáculo. Eles estavam ali orando, entre homens e mulheres, estavam ali orando e estudando as palavras. Então isso é importante. A igreja estava obedecendo ao Senhor Jesus, não ao Estado. Não a alguma outra possibilidade, mas receberam uma ordem direta do Senhor Jesus e estavam obedecendo. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Por que eu falei que não estavam obedecendo ao Estado? Porque nós vamos ver aqui também no livro de Atos, mais para frente, mas isso já era verdade nos registros dos evangelhos para trás. Muitas vezes os discípulos foram orientados a saírem de Jerusalém, a não falarem em Jerusalém, a não falarem nesse nome Jesus. E quando o Estado se mete neste nível de assunto, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo na carta aos Romanos que nós devemos desobedecer ao Estado e obedecer a Cristo. Os discípulos estão fazendo isso. Essa é uma característica da igreja que caminha com Deus, obedece a Cristo. Os discípulos não apenas obedeceram, estavam em obediência àquilo que o Senhor Jesus havia mandado eles fazerem. Ou seja, eles não estavam ali dentro daquele cenáculo e estavam ali ociosos. Ficaram ali. Você sabe que a ociosidade ela é muito perigosa. Ela geralmente chama a preguiça, ela geralmente chama também pensamentos infrutíferos. Né? Então, a igreja não estava ali temendo pela sua vida, ela não estava ali temendo que o Estado poderia descobrir eles ali, e aí seria o fim de suas vidas, de suas famílias e tal. Eles não estavam nesse espírito, não estavam ociosos. Eles estavam ali, conforme as Escrituras nos dizem,
meditando na palavra e orando. Eles estudavam a palavra de Deus e oravam. Veja a característica de uma igreja que anda com Deus. Em períodos de trevas, de escuridão, de pânico, de muito medo, o que a igreja faz? Ela se movimenta. Como? Pelo estudo da palavra e pela prática da oração. Esse é um movimento essencial da igreja. Então veja como isso é muito importante. Nós podemos até nos lembrar de que quando há 2 anos nós tivemos essa entrada da pandemia, o que foi um momento muito sério, né? Muita consternação, muitas mortes, houve muitas mortes. O que nós fizemos como igreja? Nós arregaçamos as mangas, os pastores arregaçaram as mangas, deliberaram juntamente com o conselho, decisões foram tomadas para quê? Para que o movimento da igreja de estudar a palavra e de permanecer em oração, claro, com todas as benesses da nossa época, que é a tecnologia, não fosse interrompida. E nós fizemos isso, irmãos. Tanto é que estamos aqui com o IPVM no lar, que é o fruto desses tempos caóticos que nós trouxemos agora aqui para a realidade da igreja. Então, obedecer ao Senhor Jesus, se movimentar em tempos de crise, como? Estudo, reflexão da palavra, prática da oração, constante, incessante, são características de uma igreja que anda com Deus. Dito isso, feita essa introdução, vamos para o nosso texto. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, e por favor, permaneça com sua Bíblia aberta aí. Se ela não está aberta, abra sua Bíblia. Deixe ela aí no capítulo 1, versículos 15 a 26. Eu quero mostrar para você, gostaria que você, na sua prática até devocional, você pudesse aprender essa boa prática de análise de texto. O que nós vamos fazer agora aqui é de uma forma muito leve, né? É claro que essa é uma matéria bem profunda dentro da exegese, dentro da teologia, mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas características do discurso. Basicamente, Atos 1, de 15 a 26, é um discurso. É um discurso, o discurso de Pedro. Existe uma situação proposta, Lucas introduz e finaliza essa situação com a sua narrativa. Depois nós temos um discurso de Pedro no meio dessa perícope, e no meio dela nós temos alguns atos explicativos de Lucas. Nós vamos ver, mas nós precisamos olhar para o nosso texto conseguindo enxergar essas partes do discurso. Isso é muito interessante. Então nós temos narrativa no começo e no finzinho de Lucas. Nós temos discurso de Pedro, aquilo que Pedro realmente falou naquele momento, e nós temos notas explicativas de Lucas, o autor inspirado, para um propósito que nós já vamos ver também porque que ele colocou essas notas explicativas. Vale lembrar também, irmãos, assim, essa obra Lucas Atos, vocês já viram aqui, esta é uma obra que na nossa Bíblia está dividida como se fossem 2 livros, né? O Evangelho e o livro de Atos, mas na verdade é uma obra que Lucas escreveu de uma vez só, é um volume só. Lucas Atos. Ele primeiro nos dá o Evangelho e depois ele continua dizendo o que aconteceu após aquilo ali. E Lucas, meus irmãos, ele foi um escritor assim excelente. Nós percebemos isso quando nós olhamos para a língua original. Então, se você pegar as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, e você observar o grego que ele utiliza com relação à análise gramatical, sintática, e você pegar o Evangelho de Lucas ou Atos, a obra de Lucas, e olhar o grego dele, é como se você estivesse pegando um texto em português de Machado de Assis e um outro texto de uma pessoa comum, que obviamente é alfabetizada, sabe escreve com coerência e coesão, mas não se compara com um texto de um escritor profissional da envergadura de Machado de Assis. Então, existem essas diferenças na Bíblia. Então, o texto de Lucas, ele é assim muito claro, límpido.
E também o processo com o qual Lucas fez a sua investigação é muito claro também. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que o processo de escrita de Lucas foi investigativo. Ele sentou com Maria, mãe de Jesus, e ela contou para ele partes e ele escreveu. Ele sentou com Pedro, ele sentou com as pessoas e foi escrevendo para compor a sua obra. A sua obra é uma obra investigativa. Não há ali, como nós podemos ver em outros, isso não é demérito, mas a obra de Lucas é algo em que ele foi investigar. Por isso, nesta perícope, de novo, nós temos, numa análise de discurso, que eu vou mostrar para vocês agora, nós temos narrativa, aquilo que Lucas falou, aquilo que Lucas ouviu Pedro falar, então o discurso de Pedro, notas explicativas de Lucas. Então vamos lá. Nós temos aqui uma nova seção. Isso é legal de você aprender também. Como assim nova seção? Por que eu sei que aqui começa uma nova perícope em relação àquela que o pastor Eduardo nos ensinou na semana passada? Por causa de algumas marcas no texto. No nosso texto, nós temos aqui o termo naqueles dias. Naqueles dias é uma marca gramatical que no Novo Testamento nos indica que, o autor agora vai passar para um outro assunto. Ou seja, nós não estamos continuando o assunto que o pastor Eduardo ensinou na última quinta. Nós estamos agora numa nova sessão. Isso também é importante quando nós vemos marcas como naqueles dias, ou quando há mudanças de personagens, ou quando há mudança de trama, ou quando há mudança na voz ativa da personagem que está falando. Então, todas essas características nós conseguimos ver aqui no nosso texto. Isso é, meus irmãos, uma análise de discurso. Nós temos a segurança de ver que não quebramos o pensamento daquilo que foi falado do versículo 14 para cima, mas nós estamos seguros de que nós vamos ter agora uma nova, que Lucas quer nos conduzir para um novo momento da sua obra. E aqui nós estamos prestando atenção. E que momento é esse? É um momento de retórica. Lucas agora nos prepara, dizendo que naqueles dias, ou seja, onde aqueles irmãos estavam no cenáculo da nossa introdução, lembra da nossa introdução que fizemos agora? Refletindo a palavra, orando, a igreja em movimento, obedecendo a Cristo. Então, com isso, o que a igreja vai fazer agora ela vai ouvir o discurso de Pedro. E esse discurso é um discurso de retórica de persuasão. E Lucas vem e nos registra isso. Então veja, vamos agora, olhe para a sua Bíblia e vamos pegar os versículos. No verso 1, nós temos a narrativa. Lucas introduzindo o relato que ele ouviu na sua pesquisa. Quando ele foi, vou escrever aqui o Lucas Atos, o que ele ouviu, ele está narrando. Então isso você tem no verso 15. Depois, nos versos 16 a 22, você tem o discurso de Pedro. Você tem o discurso de Pedro. Sendo que, de 16 a 22, você vai ter, nos versículos 16 e 19, o assunto da morte de Judas e a vaga no colégio apostólico. Então, dentro do discurso de Pedro, você tem uma primeira parte em que Pedro, na sua retórica, ele vai tratar a respeito da morte de Judas e da vaga que surge no colégio apostólico. Depois nós temos nos versículos 18 e 19, no meio do discurso de Pedro, Lucas abre um parênteses, como está aí na sua Bíblia, tem um parênteses, e ele dá uma nota explicativa. Isso quer dizer que ele não ouviu isso de Pedro. Lucas está colocando uma nota explicativa dele para a sua audiência. Quem é a audiência de Lucas? Essencialmente gentios. Essencialmente aqueles que já eram cristãos, mas eram gentis, não tinham um background, eles não tinham um histórico judaico, ou aqueles mesmo que viriam a se converter por meio dos relatos e também não tinham nenhum histórico com relação à cultura judaica, aos eventos que aconteceram em Jerusalém. Então é interessante.
Lucas, ele tem essa preocupação conosco. Veja, nós somos gentis, né? Cristãos. Então, ele, no meio do discurso de Pedro, ele abre um parênteses e aí ele faz uma explicação. E que explicação é essa? É uma explicação de eventos que ocorreram em Jerusalém e se tornaram conhecidos ali, com relação à morte de Judas. Nós vamos ver isso com detalhes logo mais. E aí depois nós temos no verso 20, o apóstolo Pedro ainda volta para o seu discurso, e agora é uma parte do discurso em que Pedro oferece as escrituras como lastro do seu discurso. E ali, nesse discurso, ele vai citar 2 salmos, onde nesses salmos ele vai mostrar, ele vai certificar aquilo que ele já falou, que ele acabou de falar na sessão anterior, ou seja, a respeito da morte de Judas, da morte de Judas, da traição de Judas e da morte de Judas. Ou seja, ele usa um salmo para mostrar que o que Judas fez e o que aconteceu depois com Judas não foi uma tragédia. Tragédia são coisas muito ruins que acontecem sem que as pessoas esperassem. Então, Pedro mostra que já havia uma predição nos salmos, mostrando que Deus já sabia. Deus havia estabelecido que Judas seria o traidor e que ele teria um fim tão horrível como ele teve. Ou seja, meus irmãos, a história da redenção está na mão do nosso Deus. Não há surpresas. Há surpresas para nós, é verdade. Mas para Deus, que controla a história, que controla a nossa história, nossas vidas, não há surpresas. Então veja como dentro dessa retórica, desse discurso de persuasão de Pedro, existe esse cuidado pastoral de Pedro. E ele faz isso mostrando as Escrituras. E depois ele cita um novo salmo, mostrando que também já desde a antiga aliança, já existia uma passagem preditiva, digamos assim, que dizia o seguinte: olha, haverá a traição, haverá a morte e vai haver uma vaga, e ela precisará ser preenchida. Então Pedro, com 2 salmos, ele mostra dentro do seu discurso que não havia surpresas para Deus ali, e que tudo que eles estavam fazendo e compreendendo por meio das Escrituras era a vontade de Deus. Gente, isso eu não sei como é que você recebe isso, mas assim, isso é de um conforto exagerado para nós. Deus tem o absoluto controle de todos os detalhes da história da igreja, que tem a ver com a sua igreja. E aqui em relação à igreja, o corpo de Cristo, e em relação à igreja, você e eu, nossas vidas. Deus possui o controle, meus irmãos, não há motivo para desesperos. Quando nós enfrentarmos situações desconhecidas para nós, precisamos sempre nos lembrar que elas nunca foram desconhecidas para Deus. Maravilhoso isso, não é? Vamos seguir. Bom, tentei mostrar aqui brevemente aqui uma parte de um trabalho exegético, que é um trabalho muito extenso. Dentro desse trabalho exegético sempre tem uma análise de discurso. Então tentei trazer para você aqui um pouquinho do que é fazer isso quando estamos diante do texto e queremos saber, queremos olhar de uma forma mais profunda para um texto. Vamos agora então passar de fato ao nosso texto, versículo 15. E eu estou olhando aqui para o relógio e estou me lembrando que acaba 11 horas, né? Então vamos lá, eu vou tentar acelerar aqui, mas irmãos, me desculpem, não tem como nós não nos determos dessa forma num texto tão rico como é o das Escrituras. Vamos lá, versículo 15, diz assim: naqueles dias, nova sessão, agora você já sabe aí como é que é o discurso, uma característica do discurso. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Gente, a Bíblia está chamando a nossa atenção para um lugar específico. E ela está chamando a nossa atenção para Pedro, nessa primeira parte do versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou. Dentre 160 irmãos que estavam ali, incluindo os 11 apóstolos,
Quem se levanta é Pedro. Isso mesmo, Pedro. Aquele fanfarrão do Novo Testamento, aquele que era o empolgado, não é verdade? Senhor, eu vou para a cruz contigo. E, no entanto, no momento mais sombrio do ministério e da caminhada de Cristo, ele negou. Pedro é aquele que negou Cristo 3 vezes. Pedro é este que se levanta. O que se levanta é este que pensou em desistir de tudo. Pensou em abandonar o colégio apostólico e voltar para a pesca. Pensou em seguir sua vida, depois de ter vivido 3 anos com Cristo e ter visto tudo o que viu. Esse que se levanta é aquele que teve um encontro pessoal com Cristo e que nós vimos, Lucas nos fala isso também no seu evangelho, aliás, aqui no começo do livro de Atos. Pedro é aquele que foi perdoado por Cristo, é aquele que foi restaurado por Cristo. E nesse processo de restauração, é aquele que tem mesmo a sua personalidade impetuosa transformada por Cristo. Aquela personalidade que levava Pedro a falar, ter aqueles rompantes, com pouca sabedoria. Este é o Pedro que no momento de maior crise desta igreja que está nascendo, ele é quem se levanta, toma a liderança daquele momento, e isso vai permanecer pelos próximos 12 capítulos do livro de Atos. Pelos próximos 12 capítulos, nos estudos aqui, nós veremos uma proeminência de Pedro, o que de forma alguma, depois, nos primeiros 12 capítulos para frente, depois Pedro some, e aí nós vemos uma liderança de Paulo, né? Porque realmente a nossa atenção não deve se voltar, de uma forma geral, para pessoas, mas sempre para o movimento de Deus. Por exemplo, nós estamos falando de Pedro aqui agora, mas não quero que você não pode achar, puxa vida, olha Pedro, mas você tem que ver como Deus é maravilhoso, como Deus é capaz de restaurar uma pessoa como Pedro, como eu e como você. Veja, Pedro se levanta, toma aquela liderança, e nós podemos ver aqui como o Espírito Santo transforma e dá capacidade para as pessoas de Pedro fornecer uma visão para aquele grupo. Aquele grupo que, é verdade, estava lendo a palavra, estava meditando, prevalecendo em oração, mas precisava de alguém que levantasse e desse uma direção. Irmãos, nós precisamos fazer isso. E Pedro é esse que se levanta e dá uma direção para aqueles irmãos. Munidos da palavra de Deus, as pessoas sabiam quem era Pedro. Todos que estavam ali sabiam tudo isso que eu falei aqui, que nós sabemos. Sabiam quem era Pedro, mas concedem a Pedro aquela posição de liderança porque viram em Pedro o caráter de Cristo, viram seu caráter ser transformado e ser substituído pelo caráter de Cristo. Lembra? O Senhor Jesus havia prometido a eles: eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Inclusive, neste dia, no meu dia, no seu dia, Cristo está conosco. E se nós nos entregarmos, cultivarmos nosso movimento como igreja, oração, estudo da palavra, então nós certamente seremos transformados e seremos habilitados, como Pedro está sendo aqui nesse momento. Versículo 16, 17, diz assim: irmãos, agora é o discurso de Pedro, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. 17, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então, irmãos, veja que esta parte começa, o início do discurso, ele começa totalmente focado na soberania de Deus. Você vê que Pedro está dizendo que, basicamente aqui, Deus sabia quem era Judas. Deus sabia o que iria acontecer com Judas. Convinha que se cumprisse a Escritura, por boca de Davi. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero que você compreenda que o início do discurso
é um discurso que começa exaltando a glória e a soberania de Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, deve começar assim, exaltando a glória e tendo a plena consciência da soberania de Deus. E o fim de toda essa situação, ou seja, da eleição de Matias, Lucas faz questão de mostrar, de encerrar também com a soberania de Deus. Porque eles entregam ali aquele momento, olha, nós temos esses dois nomes, e Senhor, Tu que conhece o coração, nos revele quem o Senhor já escolheu. Então é assim que acaba. O discurso começa exaltando a glória e a soberania de Deus desde os tempos passados, porque convinha que fosse cumprido o que já havia sido exposto nas Escrituras. E o texto termina exaltando a glória e a soberania de Deus para o presente e o futuro, porque esse momento fundacional iria estabelecer, iria ser um momento de construção da igreja, e eles colocam aquilo não na pessoa de Matias, não naquilo que os 11 poderiam fazer, mas, Senhor, revela-nos quem o Senhor já escolheu. Começo e fim com glória e soberania de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. E qual era o fruto? Outra coisa que é importante nós vemos aqui também, que o fruto desse movimento da igreja. Ou seja, a igreja estava ali refletindo na palavra, estava orando, unida, a comunidade estava unida. Naquele momento, é claro, né, não existia outra forma de permanecer unido ali. Eles estavam dentro de um cenáculo, um local grande, apropriado para isso. Estavam todos juntos, meditando na palavra e orando. E qual é o fruto disso, irmãos? É um ato abençoador interno, somente interno, de autoedificação? Não. Isso acontece também. Esse é um movimento interno da igreja. Quando a igreja permanece unida, meditando na palavra e orando, ela se edifica, se torna uma igreja saudável, uma igreja acolhedora, uma igreja que vai para missões, mas é uma igreja que ela é capaz de perceber aquilo que ela deve fazer. Ou seja, é uma igreja que caminha com Deus. Nesse momento aqui, o fruto disso é o seguinte: o que eles perceberam foi a vontade oculta de Deus. Agora preste atenção, porque esse termo oculto, ele tem um sentido pejorativo, geralmente um sentido pejorativo, e não é esse sentido daqui do nosso estudo. Eu quero que você entenda o seguinte: o sentido, a vontade oculta de Deus na sua vida é o seguinte, e na minha. Por exemplo, quando nós dizemos assim, será que eu devo comprar aquela casa? Uma coisa rotineira, uma vida, né, bem pouco espiritual, algo assim bem ordinário. Será que eu devo comprar aquela casa? Será que eu devo fazer essa viagem? Será que eu devo mudar de cidade? Então você sabe que nós tomamos essas decisões. Nós precisamos tomar essas decisões que muitas vezes não tem nenhum caráter espiritual, mas é ordinário, da vida, civil, da nossa vida. Contudo, nós somos crentes. E toda a nossa vida deve ser pautada pela vontade do Senhor. Então, quando eu digo assim, será que eu devo mudar de cidade? Será que o Senhor tem uma vontade para isso? Sim, Ele tem. Essa é a vontade oculta. Não é uma vontade revelada. Você não vai abrir a Bíblia lá no livro de Atos e achar, olha, aqui Deus está dizendo que o Arquimedes deveria mudar. Não existe isso. Essa vontade revelada é uma outra coisa. Mas eu posso conhecer a vontade oculta de Deus? Eu devo. Como? Através da vontade revelada. Então é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estavam orando, lendo a palavra, a Escritura revelada, e através dela e da prática da oração, eles perceberam uma vontade oculta de Deus. O colégio apostólico precisa ser completo novamente. Vocês entendem, irmãos? Isso é maravilhoso. Não houve uma ordem direta e revelada. Pedro, levante-se e escolha Matias ou escolha um outro. Não, isso seria uma vontade revelada. Não existe isso. Mas eles chegaram a essa conclusão por meio
da meditação na Escritura revelada do Senhor Deus. Gente, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. O movimento da igreja, que é para dentro, para fora, no caso de missões, mas ele também é um movimento que nos faz caminhar com Deus, a ponto de, munidos do conhecimento da sua palavra revelada, conhecermos a vontade de Deus para todas as outras coisas. Para todas as outras coisas. Do dia a dia da nossa igreja. Devemos fazer essa viagem missionária? Será que a igreja deve investir em missões em tal lugar e tal? Como é que nós sabemos dessas coisas? Através da vontade revelada do Senhor. A igreja não pode se apartar disso, irmãos. A igreja não pode se apartar desta prática. Ou, certamente, nós teremos aí uma sequência de ações que não glorificam a Deus e que não exaltam sua soberania. Isso é, em teologia, irmãos, o que nós chamamos de senhorio de Cristo. Como é que eu posso viver o senhorio de Cristo? Essa é uma boa dica. Permaneça em movimento, estudando a palavra de Deus e na prática da oração, unido com os irmãos na igreja. Vamos seguir. Eu falei sobre a questão da teologia bíblica do número 12, né? Então, uma vez que eles aprenderam que, olha, nós temos que, o colégio apostólico, ele precisa fechar com 12. Por que isso? Olha, conforme o número, o Pedro, certamente os irmãos sabiam, por meio do estudo, eles sabiam que o número 12 é um número de completude, usado por todas as Escrituras. É um número que, como vocês sabem, representava o povo de Deus no Antigo Testamento, porque era um número das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. Os discípulos, naquela época, sabiam que o número 12 não era um número qualquer ao acaso, mas era um número que representava Israel. Era um número que representava o povo de Deus. Como é que isso funciona para a gente hoje? Como é que essa teologia bíblica pode vir para a gente hoje? Nós sabemos hoje, porque nós já temos a revelação completa, que o número 12, ele não representa Israel como nação somente. A revelação de Deus é orgânica e ela é adaptativa também, né? Mas do nosso ponto de vista, que é o final, a gente tem toda, como eu acabei de falar, a revelação pronta, o número 12, ele representa o remanescente fiel de Deus entre as alianças. Como assim, Arquimedes? Por exemplo, se você pegar e abrir em Apocalipse 12, anota aí, Apocalipse 12, dos versículos 1 a 6, a gente vai ver ali o seguinte, eu até anotei aqui para a gente ler rapidinho. Diz assim, Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 12 estrelas. Quem é essa mulher? É Maria? Será que é Maria? Como os católicos gostam de dizer. E não é Maria. Mas a mulher com as 12 estrelas é um sinal do povo de Deus, e não um povo étnico, mas um remanescente, um povo fiel a Deus, que vem desde a antiga aliança e chega até Apocalipse, que é um momento em que o povo de Deus estava sendo perseguido, e aquela mulher grávida, ou seja, por meio de quem Cristo veio, né, a criança, ela estava grávida, o dragão se coloca na frente dela e tenta perseguir, é a igreja, irmãos. É a igreja que o apóstolo Paulo fala que o verdadeiro Israel é o Israel espiritual de Deus. É a igreja. Todo o momento da Bíblia, 12 aponta para o remanescente fiel de Deus. Então eles perceberam isso. Você entende? Veja a elaboração teológica que eles fizeram daqueles irmãos, estudando e orando. Eles conseguiram perceber uma vontade de Deus que não estava revelada, mas por meio da revelação de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Como é que nós sabemos disso? Né? Eles estavam ali numa reunião
Deixa eu correr. Tem muita coisa aqui, eu estou selecionando o que eu vou falar para vocês agora, para a gente poder acabar. Eu quero que todo mundo almoce na hora certinho. Eu vou deixar essa daqui para uma próxima vez. Vocês vão ficar aí querendo saber o que era essa informação oculta aqui. Revelada vai ser só o que eu vou dizer aqui. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos pular já no versículo 18 e 19. Que é quando Lucas, ele faz aquele parênteses. Então, no meio do discurso de Pedro, ele pega e faz uma explicação, um parênteses explicativo. Ele diz assim: ora, esse homem, está falando de Judas, adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Por que Lucas está explicando isso daqui? Já disse para vocês, porque o seu público são os gentios, e isso era de conhecimento dos judeus certamente. Por exemplo, lá em Mateus não precisa explicar dessa forma que Lucas está fazendo aqui em Atos. Porque o público de Mateus, os leitores de Mateus, eram eminentemente judeus cristãos. Eram cristãos judeus, vindos ali do judaísmo. Isso era fato corrente para eles naqueles dias. Mas por que isso tem um outro ponto de atenção aqui, eu quero que vocês saibam. Há pessoas que dizem que para atacar a Bíblia, dizer que a Bíblia tem erros, dizer que a Bíblia é inconsistente, eles usam esse texto aqui para dizer que o que Lucas está falando a respeito de Judas é diferente do que Mateus falou a respeito de Judas. Então, Mateus, lá em Mateus 27, dos versículos 3 a 10, lá Mateus vai dizer que Judas não ficou com as moedas que ele recebeu, as 30 moedas de prata, que ele devolveu as moedas. Aqui Lucas dá a entender que Judas ficou com as moedas e que comprou o campo. Lá em Mateus está escrito lá que quem comprou o campo não foi Judas, que quem comprou o campo foram os sacerdotes. E Lucas está dizendo aqui que Judas, ele se precipitou e caindo se rompeu ao meio ao ponto das suas entranhas virem para fora. Lá Mateus diz que Judas se enforcou. E agora, irmãos, se isso fosse colocado diante de vocês, como é que seria? Não, isso pode ter uma inconsistência mesmo na Bíblia. Não tem, meus irmãos. E eu quero explicar aqui brevemente para vocês. Lucas está aqui no seu registro não preocupado com a nossa preocupação de hoje, do tipo, vai ter um tempo que as pessoas vão criticar a Bíblia e os irmãos da igreja talvez não acreditem mais na Bíblia, o que infelizmente hoje parece acontecer em alguns lugares. Mas essa não era a preocupação de Lucas. Então, o que ele faz aqui é dar um resumo para os gentios daquilo que eles precisavam saber a respeito de Judas. Então, vamos lá. O que aconteceu na certa foi que Judas voltou, as moedas haviam sido dadas para Judas. Ele de fato teve remorso, não se arrependeu. Teve remorso e foi lá e devolveu as moedas para os sacerdotes, dizendo que aquilo era, que ele tinha vendido sangue inocente. Ele jogou ali as moedas, joga no pátio do templo e vai embora. Os sacerdotes não podem receber aquela devolução daquelas moedas de prata. Por quê? Porque eles dizem lá em Mateus, porque era dinheiro de sangue. E não é lícito que a gente pegue esse dinheiro de sangue e coloque no mesmo depósito dos dízimos lá do templo. Então, eles não fazem isso, eles pegam aquele dinheiro, os sacerdotes, e compram um terreno que iria servir de cemitério para estrangeiros. Só que eles fazem isso em nome de Judas. O dinheiro pertence a Judas. Eles não receberam de volta, mas deram cabo daquele dinheiro para um propósito, na verdade, bastante desprezível. Comprar um terreno que iria servir de cemitério para estrangeiros. Então, na verdade, o campo comprado é de Judas.
Então, Lucas cortou toda essa explicação e já entregou isso para o seu público gentil. Então, de fato, é isso que aconteceu. E com relação à morte? Com relação à morte, o que provavelmente aconteceu é que Judas, sabendo que isso teria acontecido, né, eles compraram aquele campo em nome dele, porque não receberam dinheiro de volta, ele vai naquele local, escolhe um local alto e se enforca. E aí aqui é a possibilidade. Ou quando ele comete esse ato, a corda arrebenta no momento da sua queda, ele cai, bate em alguma coisa pontiaguda a ponto de se romper, ou alguém o encontrou já morto, cortou a corda e na queda ele bateu em alguma coisa pontiaguda e ali as suas entranhas elas vieram para fora. E essa história foi conhecida em Jerusalém. Então não há contradições, irmãos, há só uma escolha do editor, uma escolha de Lucas, do escritor, do escritor, para contar aquilo que eu vou contar para os gentios. Vou contar a história inteira ou vou contar só um pedaço? Ele conta só um pedaço que ele coloca no meio do discurso de Pedro. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos para uma parte importante aqui, que é quando o versículo 20, que é quando Pedro, ele cita os Salmos. Ele diz assim no versículo 20: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Como eu falei para vocês, Pedro ele está citando aqui 2 salmos. Que salmos são esses? O primeiro salmo que ele cita é o Salmo 69. 69, especificamente o versículo 25, que o título desse salmo na sua Bíblia provavelmente é esse, o lamento do Messias. O que o leitor do salmo, o que o salmista queria dizer para o leitor do salmo da sua época? Ele está dizendo, é um clamor do salmista a Deus por livramento dos seus inimigos e para que a justiça de Deus recaísse sobre a sua terra e suas tendas, os locais onde eles moravam. Como é que Pedro aplica isso para Judas? E Pedro tem autoridade para fazer isso porque ele está inspirado pelo Espírito Santo, né? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Um pastor não poderia olhar para os salmos ali e fazer uma aplicação para os nossos dias, para o Novo Testamento. Isso seria alegoria, isso não é uma prática correta na exposição das Escrituras. Mas Pedro fez isso, porque ele era o apóstolo inspirado por Deus. Então, como é que ele aplica esse versículo 25 do Salmo 69 a Judas? Mostrando exatamente isso. Mostrando que aquele pedido do salmista para que ele fosse livre dos inimigos de Deus e que a justiça de Deus recaísse sobre esses inimigos, Pedro está aplicando a Judas, mostrando o seguinte: esse julgamento recaiu sobre Judas. Judas experimentou esse juízo, a tal ponto de que mesmo o fruto da sua traição não serviu de nada. Ele teve uma morte horrível, e ainda o fruto da sua traição serve nem para qualquer outra coisa que não enterrar estrangeiros, o que era uma situação desprezível naquele contexto. E o segundo salmo, a segunda parte, o que fala, que Pedro utiliza como base escriturística para mostrar que a vaga de Judas deveria ser reposta, é o Salmo 109, especificamente no versículo 8. O título aí na sua Bíblia deve ser, provavelmente, Imprecação contra os inimigos, que basicamente é isso. O salmista está ali clamando a Deus para que Deus o livre dos inimigos, para que a justiça de Deus recaia sobre esses inimigos, mas que Deus retire esses inimigos de suas posições. Então veja, Pedro novamente pega esse versículo e aplica na situação de Judas. Então, como quem fez isso foi, na verdade, por fim, o Espírito Santo, por meio de Pedro, o que nós temos aqui, irmãos, é uma situação de esses 2 salmos
eles tiveram aplicações imediatas, lá para os seus contextos imediatos, para os primeiros leitores dos Salmos, lá no Antigo Testamento, mas de fato, esses 2 versículos, nesses 2 Salmos, eles tiveram uma conotação preditiva. Ou seja, eles foram falados para que, neste momento do livro de Atos, Pedro pegasse e aplicasse a figura de Judas. Então, geralmente, nos Salmos, nós conseguimos ler os Salmos e aplicar todas aquelas referências à divindade a Cristo. Nós fazemos isso, nós chamamos isso de Salmos messiânicos, quando está apontando para alguma realidade do Novo Testamento. É interessante que o que Pedro faz aqui, é fazer uma aplicação de partes muito duras a uma figura traidora e inimiga de Deus como Judas. É isso que ele faz aqui. E aqui você lembra lá da nossa introdução? Pedro, ao fazer isso, ele exalta, mostra que, olha, a traição de Judas não foi nenhuma surpresa, isso já estava predito, Deus já sabia que ia acontecer, bem como a nossa função de, aqui neste conselho, agora eleger uma pessoa para substituir Judas e assim completar o colégio apostólico. Percebem como é bonito isso? O apóstolo Pedro, aquele Pedro imaturo, explosivo, agora numa postura madura, sensata, lidando, manipulando habilidosamente as Escrituras, junto com os irmãos, no conselho dos irmãos, no seu discurso de retórica, mostrando qual era a vontade de Deus que eles deveriam fazer. Meus irmãos, isso é uma igreja que caminha com Deus. Não é uma igreja que força as portas. É uma igreja que entra por aquelas que Deus abriu. É uma igreja que caminha com Deus. Então, como eu falei, esse é um momento fundacional para as Escrituras. Partindo aqui para o final, irmãos, eu quero pular aqui para o final e mostrar a respeito do versículo 21, 22, ele vai dizer, Pedro continua dizendo, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Pedro faz aqui uma lista. Essa é uma estrutura dentro do seu discurso que a gente chama de zeugma. É quando o apóstolo ele estabelece um checklist. Quem pode ser aquele que vai assumir o lugar, o 12º lugar no colégio apostólico? E aqui, rapidamente, irmãos, essa questão de nós termos apóstolos hoje. Nós sabemos, nós vivemos numa cultura onde nós temos aí outras vertentes cristãs que dizem que os seus líderes são apóstolos. E isso não pode ser. Por quê? Porque a vaga para o colégio apostólico, ela era muito específica. Pedro diz assim, quem é aquele que pode vir caminhar conosco? Em primeiro lugar, aquele que pode ser um líder da igreja. Né? A gente toma isso até como base para o nosso sistema de governo, por exemplo, bem como para a ordenação pastoral. Ele precisa ser homem. O apóstolo Paulo depois vai tratar disso em outras cartas, mas aqui, rapidamente, ele precisa ser homem. Vários elementos gramaticais na fala de Pedro está demonstrando que Pedro está se direcionando aos homens daquele momento. Ah, mas não tinham mulheres lá? Sim. Então, homens e mulheres estudavam e oravam juntos. Mas naquele momento de deliberação, Pedro usa, e a gente vê isso na gramática, na língua original, Pedro se dirigindo aos irmãos homens. É isso que ele fala. Ele fala, Andres Aldelfoi, irmãos homens. E depois ele vai usando, nós precisamos escolher os artigos definidos daquilo que está dentro do discurso de Pedro, eles são todos artigos masculinos. E no grego, você tem artigos neutros. Se Pedro quisesse falar de uma forma geral, incluindo homens e mulheres, ele poderia facilmente, Lucas, poderia facilmente ter escrito aqui um artigo ou um pronome neutro desse. No entanto, ele utiliza de artigos e pronomes definidos masculinos. Quem são aqueles homens que poderiam caminhar com Cristo?
que poderiam assumir essa vaga no colégio apostólico? Aqueles que caminharam com Cristo. Aí ele coloca, desde o momento do nascimento, digamos assim, do evangelho, da comissão apostólica, que é do batismo de João, do batismo de João Batista, até a ascensão de Cristo. Então veja, se você não participou disso daqui, e isso é a estrutura zeugma, você não pode ser contado para se tornar um apóstolo. Então a minha pergunta é, desses que estão hoje aqui, são apóstolos, quantos se encaixam nessa estrutura que o Espírito Santo, pela boca de Pedro, inspirado, estabeleceu para ser apóstolo? E aí você tem a resposta de por que nós não temos apóstolos mais e por que este momento aqui foi um momento fundacional, foi um momento único na história da igreja. Isso aconteceu depois em outros momentos? Não aconteceu. Lá em Atos capítulo 12, deixa eu confirmar, Atos capítulo 12, no versículo 2, nós temos o registro da morte de Tiago, o apóstolo, irmão de João. Quando Tiago morre, não há um outro conselho para que a vaga do apostolado de Tiago fosse reposta. Por quê? Porque a igreja ali, ela já está nas mãos de uma liderança estabelecida, que eram pastores e presbíteros. Presbíteros. Ainda há, claro, ocorrência e a presença de apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, mas isso é uma transição. O fundamento da igreja, que é a doutrina apostólica, ela vai sendo passada para a liderança de pastores e presbíteros. A liderança da igreja, nós vamos aprender muito mais sobre isso nas cartas de Paulo. Então, é isso que acontece. Depois dois nomes são trazidos, Barsabas, que é um nome que quer dizer filho do sábado, e Matias, que é um nome que quer dizer presente de Deus. E ali, Matias é escolhido numa total declaração deles, dizendo o seguinte: Senhor, nós vamos tirar sortes aqui, mas apenas nos mostra quem o Senhor já escolheu. Que lição nós temos aqui, irmãos? Nós, nas nossas eleições eclesiásticas, nós escolhemos os candidatos, nós nos preparamos para a votação, e aí nós ficamos conhecendo a vontade de Deus naqueles que são eleitos. Qual é a lição? A nossa oração, meus irmãos, deve ser sempre essa, de submissão. Senhor, revela-nos quem o Senhor escolheu, não quem nós escolhemos. Isso não é verdade nem mesmo naquelas autoridades civis, porque toda autoridade é dada por Deus. Então veja como a consciência do cristão maduro deve ser essa. Como a igreja que caminha com Deus tem essa característica também. Total submissão. Senhor, nós vamos escolher nossos candidatos, nós vamos proceder com eleições limpas e ordenadas, mas a nossa oração é: Deus, revela-nos quem o Senhor já escolheu. Isso é muito precioso para uma igreja que caminha com Deus. E finalmente, irmãos, conclusão. Eu queria trazer aqui algumas conclusões para nós. A igreja que caminha com Deus é uma comunidade de crentes obedientes. Ela é uma comunidade que caminha meditando na palavra e na prática da oração. São pessoas que buscam na revelação de Deus a orientação para suas decisões e ações. Uma igreja que caminha com Deus é uma comunidade onde Jesus Cristo é o centro e a razão de tudo que fazem, de tudo que são. É uma comunidade que anuncia os ensinos de Jesus com base na sua vida e no anúncio da sua ressurreição. Veja como hoje em dia nós temos perdido isso com muitas, às vezes até uma substituição, muitos testemunhos a respeito de pessoas, quando na verdade o que a comunidade precisa ouvir é a respeito de Cristo, é a respeito do que Ele fez, não a respeito de dados, não a respeito de
de análises culturais, não a respeito. A igreja precisa ouvir a respeito da vida de Cristo. E precisa ter claro todos os aspectos que envolvem o anúncio da sua ressurreição e da sua volta. É isso que edifica a igreja. É isso que é uma marca de uma igreja que caminha com Cristo. Não coaching, não prosperidade. E no nosso meio reformado, de uma forma mais sutil, porque essas coisas estão aqui, irmãos. Discursos como testemunhos e análises e coisas da cultura. As pessoas precisam conhecer Cristo na sua vida e ministério. Essa é uma marca de uma igreja que caminha com Deus. É a comunidade completa que permanece fiel e unida com Deus. Meus irmãos, são 11h16 e eu quero pedir aqui desculpas por termos avançado aí tanto no nosso horário. Eu espero que os irmãos compreendam que do versículo 15 a 26 eram muitos os aspectos que eu queria mostrar para vocês. Nós cobrimos aqui os pontos principais dessa perícope. Há muito mais outros detalhes aqui que poderíamos explorar, mas você recebeu os principais aspectos de ensino dessa perícope. E eu quero pedir a Deus que, de alguma forma, esses ensinos exaltem a pessoa, a glória, a soberania de Deus na sua vida e que isso faça diferença para você hoje. Porque a Deus pertence toda a glória, porque Ele controla e caminha e conduz a sua igreja. E a nós cabe apenas meditação na palavra, oração, para que a gente consiga, por meio da palavra revelada, compreender a vontade de Deus e caminhar com Ele, honrando, exaltando e louvando, que é o que nós faremos agora com a condução do nosso irmão Giovanni. Pastor Edu,